Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, Escola Bíblica Dominical. É claro que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. A partir de hoje estaremos abordando a segunda classificação geral sobre dons nas Escrituras, e essa segunda classificação é chamada didaticamente de dons ministeriais. Esses dons são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. E esse versículo ele amplia as ideias iniciadas nos versículos 7 e 8 de Efésios 4, referente aos dons concedidos por Cristo. Nesse contexto, esses dons são, na verdade, pessoas que foram chamadas para funções especiais. Essas 5 funções ministeriais enumeradas aqui são para o fortalecimento e para o aperfeiçoamento da Igreja de Cristo. Nas próximas aulas, mais especificamente da 6ª à 10ª, estaremos discorrendo sobre esses dons ministeriais e hoje falaremos especificamente sobre o ministério de apóstolo. Muito bem, a palavra apóstolo aparece nas Escrituras pela primeira vez na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Já seu plural, apóstolos, tem sua primeira aparição no Evangelho escrito por Mateus. Essa palavra, apóstolo, vem do grego apóstolos, que quer dizer mensageiro ou enviado. Assim, essa palavra apóstolos inclui os 11 homens que Jesus chamou, sem contar, obviamente, com Judas, e mais outros homens, tais como Matias, Paulo, Barnabé, Tiago, irmão do Senhor Jesus, e Silas. Mas no Novo Testamento, a palavra apóstolos é usada com 3 sentidos ligeiramente diferentes. Em primeiro lugar, a palavra, em seu sentido simples, pode significar simplesmente um mensageiro, sentido esse que não se aplica nem em Efésios nem em Coríntios. Em segundo lugar, a palavra, em seu sentido amplo, pode se referir a outros além dos 12. E em terceiro lugar, a palavra, em seu sentido restrito, refere-se aos 12, dentre os muitos discípulos que o Senhor Jesus escolheu, e esses pertencem a um chamado colégio apostólico. A primeira palavra dessa expressão vem do latim collegium, que significa grupo. Portanto, a expressão colégio apostólico refere-se ao grupo dos 12 primeiros apóstolos. É claro que quando falamos em 12, precisamos considerar que houve uma certa mudança logo após a ascensão de Jesus, pois Matias passou a integrar o grupo como substituto de Judas Iscariotes. A marca distintiva de um apóstolo é, estritamente falando, ou seja, dos 12 apóstolos que faziam parte do colégio apostólico, incluindo Matias, é claro, era ter sido uma testemunha ocular de todo o ministério terreno do Senhor Jesus, que incluía desde o seu batismo, passando pelos seus milagres, sua ressurreição, até a ascensão. Nas referências autobiográficas em suas cartas ou nas suas epístolas, Paulo traça um quadro de si mesmo antes da conversão como um cidadão moral, bem-sucedido e legalista. Mas o seu excessivo zelo encontrou expressão indigna na implacável perseguição que movia aos cristãos, aos seguidores de Cristo. Por volta do ano 33 da nossa era, Paulo cuidava das roupas dos que apedrejavam Estevão. Ele foi descrito por essa ocasião como sendo jovem, termo esse que poderia ser aplicado a uma variação de idade que ia de 20 anos, desde os 20 anos, até pouco mais de 30 anos. Se, como parece muito provável, ele era membro do prestigioso Sinédrio, devia ter então cerca de 30 anos, que era a idade mínima para pertencer àquela instituição. Foi quando Paulo percorria a estrada de Damasco, numa incursão perseguidora, que o Senhor Jesus subitamente deteve os passos daquele jovem fariseu. O Espírito Santo, sempre ativo, havia preparado o palco no decorrer dos anos
para este grandioso confronto. O milagre aconteceu em pleno meio-dia. Paulo viu a Jesus em toda a sua glória e majestade messiânicas. A rendição de Paulo ao senhorio de Cristo foi imediata e absoluta. Esse era cerca do ano 35 da nossa era, ou seja, fazia cerca de 5 anos que o Senhor Jesus havia consumado sua obra redentora na cruz do Calvário. Com prerrogativas do judaísmo e iluminação do Espírito Santo, Paulo não só deixou um legado teológico para o cristianismo ao escrever 13 dos 27 livros do Novo Testamento, mas também foi um exemplo de uma vida de abnegação para os cristãos. Isso porque quando ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, nos lembramos do que ele escreveu em sua segunda epístola aos Coríntios. Ele diz assim: pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes, o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome, sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Admitindo-se que Paulo nasceu no ano 3 da nossa era, que ele tenha se convertido no ano 35 e morrido no ano 67 depois de Cristo, então ele estaria com 64 anos mais ou menos quando foi executado e tenha servido, e muito bem servido, o Senhor Jesus por cerca de 35 anos. Suas palavras, o menor dos apóstolos, nada tem a ver com a sua estatura física ou com o seu poder espiritual ou ainda com suas realizações. Até porque nessas coisas, nesses quesitos, ele foi realmente o maior de todos os apóstolos. De igual modo, isso não pode se referir à sua dedicação ou ao seu propósito, e muito menos à sua espiritualidade genuína, pois, mais uma vez, nesses quesitos, ele foi o maior de todos os apóstolos. Mas temos aqui a estimativa humilde em que Paulo tinha a si mesmo no que concerne o seu valor pessoal, como alguém indigno de merecer tão elevado ofício. Isso porque ele havia perseguido miseravelmente, implacavelmente a igreja do Senhor Jesus. Ele havia aprisionado e assassinado mulheres e crianças inocentes entre suas muitas vítimas. Não nos admira, pois que ele visse a si mesmo como o menor dos apóstolos e que, se não fosse a graça divina, nem ao menos seria digno de ser chamado apóstolo. O trecho de Efésios, capítulo 3, versículo 8, apresenta Paulo dizendo algo ainda mais depreciativo a seu respeito. Ali ele se descreve como sendo o menor de todos os santos. Mas no final das contas, o próprio apóstolo Paulo nos diz: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E nos diz ainda: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Devido à singularidade ímpar dos 12 apóstolos, esse ofício apostólico não pode ser transferido.
A noção de sucessão apostólica é um dogma humano e não uma doutrina estabelecida no Novo Testamento. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, 12 para ser mais exato, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Mas ao longo do Novo Testamento, ou seja, no primeiro século da Igreja, o termo apóstolo recebeu também um significado mais amplo. E assim, com o tempo e no sentido secundário, houve outros apóstolos além dos 12, como, por exemplo, Paulo, Barnabé, Silas e Tiago, irmão do Senhor Jesus. Os apóstolos foram os receptores originais da revelação cristã distintiva. Eles eram ministros especiais que agiam como representantes de Cristo, efetuando sua obra com sinais, prodígios e maravilhas. Obra essa que também consistia na fundação, na organização, na edificação e na superintendência das igrejas cristãs. O ofício de apóstolo foi temporário e cessou com a morte do último apóstolo, João, que provavelmente morreu ali cerca do ano 98 depois de Cristo. Na verdade, as qualificações estipuladas para o apostolado tornaram impossível haver sucessores. No entanto, a palavra apóstolos, usado de um modo geral e muito mais amplo, aproxima-se do sentido de missionários nos nossos dias. Afinal, prosseguem o trabalho dos apóstolos anunciando a mensagem salvadora de Jesus, a fim de fazer com que das pessoas salvas se forme a igreja ou que uma igreja já existente cresça por meio delas. Muito bem, por hoje é só. Caso essas dicas tenham te ajudado, então compartilhe e que assim juntos possamos levar esses esclarecimentos, essas dicas a mais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima aula com o tema O Ministério de Profeta.